Começa agora nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Super, e um programa especial, pois eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Silva, que é teólogo, arqueólogo, e vai nos ajudar a compreender muito bem a relação entre arqueologia, teologia, entre arqueologia e Bíblia. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa aqui. Cumprimento a todos os telespectadores que estão assistindo a Rede Super, não só aqui no Brasil, mas eu sei que pela internet ao redor do mundo. Fico muito feliz de estar com vocês. Primeira pergunta que não quer calar. Por que você não foi ser locutor de rádio com essa voz, Rodrigo? Eu vou contar que aqui em Belo Horizonte, uma época, eu trabalhei em rádio. Havia uma rádio aqui, a 93.7, não existe mais, era uma rádio evangélica. E eu fiz um trabalho ali como folguista, e o meu primeiro emprego aqui em Belo Horizonte foi numa TV, aqui a TV Alterosa. Sim. Mas na época da Dulce Maria, o Dulce Clubinho, Maria. trabalhei naquilo ali. Deus. Ninguém sabe disso quase. Tia Dulce. A tia Dulce, lá com o Rapadura, a Pituxinha, e eu trabalhava com eles lá. Legal, Rodrigo. Mas depois você se enveredou pela pesquisa, pela ciência, né? Porque também nessa época eu tinha 12, 13 anos de idade, o pessoal já está calculando a idade atual, né? Aí fui estudar, fiz mestrado, fiz arqueologia, teologia, filosofia, e gostei dessa área e estamos aí. Agora, Rodrigo, você tem a sua formação em teologia, mas também tem arqueologia. Muitos entendem que estudar... como eu estudei história, né, você fez arqueologia e se aprofundou na área, muitos entendem que isso ameaça a fé, porque você começa a pesquisar, começa a descobrir coisas que vão questionar os seus valores de fé. Isso aconteceu com você? Isso é factível ou não? Olha, eu respondi isso com uma tranquilidade muito grande, porque eu tenho uma grande amiga que uma vez me descreveu como sendo uma pessoa de mente inquieta. Então eu gosto de evidências, eu gosto de lógica, eu gosto de concatenação de ideias, de raciocínio linear, cartesiano, tudo isso eu aprecio muito. Aliás, eu aprecio muito a Descartes. Então, a partir disto, eu posso dar o meu testemunho para vocês, que tudo que eu tenho encontrado tem ajudado a confirmar ainda mais aquilo que eu creio. Agora, com duas ressalvas. Letra A, não significa que eu nunca tenha tido crises de fé. Sim. Porque mesmo os grandes heróis da Bíblia tiveram. O próprio Jesus, que é o nosso Salvador, na cruz do Calvário, ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Não que Cristo teve uma crise de fé, mas ele teve um questionamento ali: Senhor, por que o Senhor me abandonou aqui na cruz? E os discípulos, Davi, se leu os Salmos. Então, como eu sou humano, há momentos que a gente pergunta: Senhor, por quê? Por quê? Mas, junto com essa crise, eu vejo tantas evidências a favor da fé revelada na Bíblia, tantas, que eu posso dizer para você, para os telespectadores, que hoje, você que está assistindo Mente Aberta, eu teria dificuldade de negar tanta coisa que eu já vi. Eu teria dificuldade de me tornar ateu hoje, porque eu já vi tantas evidências a favor da Bíblia, da fé, da historicidade, que eu não saberia como responder essas coisas caso eu resolvesse pular para o time dos céticos. Mas eu vou pedir para você abrir o seu coração. Nas suas pesquisas, porque eu estudei história, estudo história, pesquiso história, o que a gente pesquisa são mais textos. Então, uma novidade historiográfica, algum manuscrito... Que às vezes balança um pouquinho. É mais raro do que num arqueólogo, sim, concorda? Em termos, vamos colocar assim. Em primeiro lugar, o arqueólogo ele trabalha com fragmentos de história. Não é aquela visão, até tive a oportunidade de participar com você do outro programa, nós comentamos sobre isso, não é aquela visão do Indiana Jones, que o camarada entra lá no porão, está a múmia, ou a caveira lá em cima do trono, com a teia de aranha, ele pega e levanta o braço da caveira e caem as pedras. Não é isso. Trabalhamos com fragmento de história. E evidentemente que esses fragmentos trazem revelações da história antiga que nós não sabíamos. Revelações, confirmações ou até desconfirmações. Agora, de fato, às vezes a gente lida com situações que eu não tenho muita resposta. Sim, isso tem. Mas eu não considero crise de fé. Vou explicar por quê. Eu não sei se entre os nossos telespectadores tem alguém da área da física, por exemplo. A física tinha tudo muito bem montadinho com a estrutura de Einstein, a respeito do macrocosmo, do universo, a gravidade, como ela funciona, a relatividade do tempo e do espaço. Tudo bem. Aí veio agora a física quântica. Muitos físicos ficaram paranoicos com as revelações da física quântica. A física quântica parecia colocar por terra muitos dos princípios de Einstein. E o que um físico faz? Ele perde a fé na física por causa disso? Não.
Ele parou de acreditar na física, porque na física quântica a gravidade não se comporta como no macrocosmo, não. Ele apenas está diante de alguns elementos obscuros que ele ainda não conseguiu harmonizar. Os físicos até hoje não encontraram a teoria do tudo, aquela teoria que consiga harmonizar o macrocosmo com o microcosmo. Ou seja, quem estuda física sabe que ele tem muitas certezas, ninguém duvida das teorias de Einstein, ninguém duvida das posições de Newton, mas também ele tem muitas dúvidas, muitos mistérios, muitas coisas que acontecem. Assim também é com a ciência da arqueologia, a ciência bíblica. Existem elementos que nós não temos resposta para ele, mas são elementos que não me tiram a fé. Você deve estar perguntando um exemplo, eu posso dar. Olhando assim, de maneira clara, o Êxodo, se você até quiser daqui a pouco, pode falar sobre o Êxodo, porque eu sei que é uma Pode dúvida que continuar, muita mas gente tem. é por aí que eu quero ir. Eu não tenho arqueologicamente como sustentar 2 milhões de pessoas saindo do Egito e indo para Canaã. Muitos historiadores, muitos comentaristas da Bíblia acreditam que pelo menos 2 milhões de judeus, de hebreus, largaram o Egito indo para a Terra Prometida. Porque a Bíblia fala de 600 mil famílias. Considerando que cada família tinha 3 ou 4 pessoas, calcula-se 2 milhões. Mas Jericó é um sítio arqueológico muito pequeno. A passagem do Sinai é muito pequena. É difícil imaginar que 2 milhões de pessoas se movimentaram ali. Ainda não tem resposta para isso. Entendo. Mas eu tenho outros indícios que me apontam que, de fato, os hebreus foram escravos no Egito, que a história é factual. Então, tem alguns elementos obscuros, mas não tiram a minha fé, como no exemplo que eu dei dos físicos em relação à física quântica comparada à física de Einstein. Mas, por exemplo, então vamos pegar o Êxodo. Eu já ouvi pesquisadores dizendo que não há evidências arqueológicas da presença do povo hebreu como escravo no Egito. Existe algum artefato? Existe alguma inscrição? Bom, nisso aqui, de novo, eu vou apelar para aquilo que eu falei no início. A arqueologia, ela trabalha com fragmentos de história. Eu não vou encontrar tudo prontinho. É mais ou menos o trabalho do CSI. Você nunca vai encontrar um bilhete no local do crime onde o criminoso fala o seguinte: eu matei fulano, está aqui a tal hora, meu DNA é esse. Não vai encontrar. Você não vai encontrar o nome dele na arma. É igual corrupto, não passa recibo. Corrupto. Às vezes tem um crime ali, a arma sumiu, ninguém acha o corpo. Então, o que esse CSI vai lá? Ele vai encontrar elementos que indiquem que possivelmente aquele sujeito, cruzamento de dados, etc, etc. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: existem elementos que indiquem a veracidade histórica do Êxodo? Esse é o ponto. E existem. Primeiro deles, vou dar 3 ou 4 aqui rapidamente para a gente poder cortar essa parte aqui. Em primeiro lugar, o papiro de Pulver, que está na biblioteca de Leiden, na Holanda. O papiro de Pulver é um texto de admoestação ou um texto de lamento escrito por um sacerdote Pulver do Egito, onde ele lamenta com Deus Horus porque as pragas caíram sobre o Egito. E ele cita textualmente: o rio Nilo se tornou em sangue. É mesmo? As trevas estão em toda parte. As crianças dos nobres estão morrendo de maneira inesperada. E os escravos estão saindo do Egito para o festival do seu Deus e levando em seu pescoço o nosso ouro e as nossas joias. Isso está registrado? Registrado. Papiro de Pulver. Hieróglifo ou hieroglifo? Nunca sei. A diferença é o seguinte: hieróglifo é a escrita. Hieroglifo é o sinal, o símbolo. Tá certo? Mas esse manuscrito está escrito em demótico. E a demótico é egípcio, é antigo, está na biblioteca de Leiden. Nós temos o reino de Tutmeses III, que foi possivelmente o faraó do Êxodo. Tutmeses ou Tutmoses III. Quando ele morre, na tumba dele é o registro da grande multidão que morreu com ele, sepultada nas águas do mar. Que registro é o quê? Que na parede do túmulo tem tudo que o faraó fez, e tem as orações da Amduat. E nas orações ele pede aos deuses que protejam a alma daqueles que, por seguirem a sua carne, aquele exército que pereceu nas águas do mar sem serem sepultados. Isso é tremendo, hein? Entendeu? Outro detalhe: o nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu. Mes, em egípcio, significa nascido de. Tanto é que Tutmeses, nascido do deus Tot. Ramsés, nascido do deus Ra. Tá certo? Pitamoses, nascido do deus Ptah. Então, Moses, nascido de. O Êxodo está repleto de palavras e expressões em egípcio. Além disso, nós temos de Tutmeses III, ele mostrando grandes escravos asiáticos. Nós não sabemos que asiáticos que eram. Então, porque o Egito é na África. Exatamente. Eu não tenho ali, por exemplo, é como se eu não tivesse a comprovação histórica de brasileiros trabalhando como escravos nos Estados Unidos. Mas eu tenho a escravidão dos latino-americanos. Sim.
dentro desse grande grupo. Poderia estar também ali, né? Agora, a internet, as famosas fake news, elas também se prestam a fake news da ciência. Eu já ouvi algumas imagens na internet de fragmentos encontrados no fundo do Mar Vermelho. Rodas dos carros de Faraó. Isso é fake ou... Vou falar com você, preciso apenas de 1 minuto ou 2 para responder isso. Ajude a divulgar. É tudo fake news. Isso não é arqueologia bíblica, não é arqueologia séria. Eu estive em todos os lugares que esse Ron Wyatt diz que pesquisou e são todos falsos, tá certo? Aquelas supostas rodas dos carros de Faraó que estão ali no Eiba, no Golfo de Aqaba, na verdade são restos de navios que naufragaram lá na época da guerra. A região até hoje é de Sharm el-Sheikh, onde as pessoas mergulham ali, são restos de escotilha e tudo mais, e corais, e nada mais do que isso, tá bem? Não temos nenhum indício arqueológico que confirme aquelas rodas dos carros de Faraó. Aliás, você pode olhar que as rodas dos carros de Faraó eram maiores do que aquelas mencionadas ali. Tudo que esse camarada disse aí, infelizmente, é falso. Eu não posso sustentar a Bíblia com mentiras. Na verdade, aproveitando até um trocadilho do nome do programa Mente Aberta, eu tenho que ter a mente aberta, mas não a tal ponto do cérebro cair para fora. Percebeu? Boa. Então Gostei, esse é o ponto. gostei. Então, defenda a Bíblia, como Paulo falou, o culto racional da fé. Com posições, o que eu não tenho comprovação, não posso forçar a barra. Mas mesmo assim, não sendo fato, você não sendo evidência, você entende que é sustentável por essas outras que você mencionou? Que a história é plausível. É o mesmo critério que eu usaria para saber se Alexandre o Grande realmente esteve na Índia, se eu não tenho pouca comprovação disso. É a mesma evidência que eu uso para saber que as 7 maravilhas do mundo antigo existiram, mesmo que eu não tenha os remanescentes dela. A técnica, o método que eu uso para afirmar isso em relação ao êxodo da história é a mesma que eu afirmaria em relação a outros episódios, fatos e monumentos do passado. E eu fiz uma pergunta, porque eu sou filho de piauiense, eu tenho um carinho muito grande pelo sítio que temos lá na Serra da Capivara, né? Temos a Niede Guidon, que é uma grande pesquisadora e tudo. E quando eu penso em sítios arqueológicos, ou sítios paleontológicos, sempre me vem a dúvida, qual a diferença da paleontologia para a arqueologia? Você não é um paleontólogo, paleontólogo, você é um arqueólogo. Qual a diferença? Na verdade, a paleontologia, ela lida com técnicas da arqueologia. Então, existe como se fossem dois círculos e uma intersecção, onde os dois ficam ali juntos. Mas, a rigor, para as pessoas poderem entender, a paleontologia, ela lida mais com elementos pré-civilização humana, antes da invenção da escrita. Fósseis, instrumentos líticos, e a arqueologia seria mais da evolução da escrita para cá, e a paleontologia lidaria mais, além dessa divisão assim da invenção da escrita para cá e para lá, a paleontologia lidaria mais com os efeitos que a natureza deixou, o fóssil, por exemplo. E a arqueologia lidaria mais com elementos que o homem fabricou e deixou, embora a rigor, como eu falei, elementos líticos, que são anteriores à invenção da escrita, são produção humana, mas pertenceriam mais à paleontologia. Bom, agora essa linguagem que eu falei, que é a que a gente usa na academia, ela está um pouco moldada pelo viés evolucionista, que acredita que o ser humano foi evoluindo de formas primárias, desde o Pithecanthropus erectus, passando pelo Homo sapiens, tem a questão do Neandertal, se está junto a mulher de sapiens também. A mulher de sapiens e tudo mais, até chegar então no Homo sapiens sapiens, que seríamos nós e tudo mais. Eu, particularmente, sou criacionista e não me envergonho de falar isso. Então, eu apenas ajusto a linguagem à minha visão. Então, na minha visão, eu diria que a paleontologia lidaria com tudo que é anterior ao dilúvio. Ótimo. E a arqueologia do dilúvio para cá, as civilizações. Pensando, então, na arqueologia, os famosos sítios arqueológicos. Qual que é o principal sítio arqueológico da história bíblica? Existe um principal do Antigo Testamento, um principal do Novo? Como é que é isso? Não, na verdade, é difícil de responder essa pergunta. Seria como você perguntar a um pai de 4 filhos qual que ele ama mais. Você entendeu? É muito complexo isso. Nós temos sítios de relevância extraordinária. Você tem a própria cidade de Jerusalém, é um sítio arqueológico a céu aberto. Você tem Hirbet Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Você tem Tel Lachish, que foi um assentamento judaico mencionado na Bíblia em português está o nome de Laquis, ou seja, são tantos assentamentos
que é difícil falar que esse aqui é o principal, é o melhor, cada um deu uma contribuição. Mas no caso, por exemplo, estando em Israel, né? Em Jerusalém, quais são os espaços em Jerusalém em que há maiores achados arqueológicos, entende? Sim. Então eu vou dar uma dica até para vocês. Se tiver gente que está querendo ir a Israel, deixa eu aproveitar e fazer uma digressão aqui, não fugindo da resposta. É porque eu estou feliz, por um lado, que está havendo um despertamento no Brasil, especialmente entre evangélicos. Antes eram mais católicos que iam, agora também muitos evangélicos, de ida às terras bíblicas, a Israel. Isso é ótimo. Eu acho que nós devemos valorizar Israel, a cultura, foi lá que a Bíblia foi escrita e tudo mais. E existe um lado espiritual importante, mas não é uma idolatria pelo lugar. Tá certo? Não é idolatria pelo lugar. Não é Meca para os cristãos, não é isso. E eu acho que se alguém tem com essa intenção, deve se cuidar. Porque foi justamente pela idolatria dos judeus que Deus permitiu a destruição do templo. Agora, também tome cuidado que muitas pessoas, quando vão a Israel, às vezes, dependendo do guia, você vai ver muita coisa que não tem nada a ver. Porque fake. E como todas as profissões, existem guias sérios e pessoas menos sérias, infelizmente. Tá certo? E eu já vi de tudo. Já vi guias, por exemplo, que são sérios, mas às vezes eles não querem mostrar uma verdade para o povo porque o líder espiritual vai ficar contra. Olha. Já aconteceu isso. O líder quer mostrar aquilo ali porque ele fez uma coisa, então aí o guia acaba confirmando mesmo sem acreditar. E a pessoa volta com essa informação errada, mas o guia lá falou isso. Então minha dica para você. Antes de ir para Israel, procure ler algum livro, algum site, alguma coisa séria de arqueologia que mostra o que é a Israel bíblica do que não é. A CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem um material muito bom sobre isso. As Pedras que Clamam, do Randall Price, pode comprar na Casa Publicadora Brasileira das Assembleias de Deus. A Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas tem o meu livro Escavando a Verdade. A editora Vida, eu não estou fazendo merchan dessas editoras, mas eu acho que é um material muito bom. Tem, assim, Descobertas dos Tempos Bíblicos, de Alan Millard. Então vá numa livraria evangélica, tá certo? Eu quero um livro de arqueologia bíblica bom aqui. Tem esses aí que eu mencionei, tem um da minha autoria também, mas pode comprar outros. Leia esse livro antes de ir para Israel. Eu faço esse apelo, para você saber o que vai ler, para você saber o que vai ver. Quando chegar em Jerusalém, eu vou dar algumas dicas de alguns lugares que muitos grupos turísticos não vão lá. Sim. E eu fico penalizado. Procure em Jerusalém conhecer o Davidson Center. Davidson Center é onde você vai ver restos do muro do Templo de Jerusalém, datados da época da destruição do ano 70. Meu Deus. Você vai ver as pedras, inclusive você vai para Israel em breve, eu espero que você possa ver isso, pedras que foram deixadas lá como na época dos romanos. Anote isso aí, Davidson Center. Você no Davidson Center, que é um parque perto do Muro das Lamentações, você vai poder visitar também as escadarias da Porta de Ulda. Eu não vejo grupos turísticos indo lá, eu estou colocando lugares que eu vejo os grupos indo em Via Dolorosa. Isso. E com todo respeito à fé das pessoas, eu estou aqui para desmerecer a fé das pessoas, Via Dolorosa não tem nada a ver com a via da época de Jesus. É mesmo? A Via Dolorosa está pelo menos 5 ou 6 metros acima do chão da Jerusalém da época de Jesus. A Via Dolorosa é medieval. Olha que interessante. Entendeu? É da época dos muçulmanos, Sim. Jesus não passou com cruz ali. E eu vejo muita gente, eu quero fazer a Via Dolorosa, e perde o que é da época de Cristo mesmo. E passa um monte de lojinha lá, e o pessoal vendendo coisa. Procure a Porta de Ulda dentro do Davidson Center. Você vai ver escadarias originais do templo. E ali pode colocar um X. Jesus sentou. É mesmo? Ali ele ensinou. E quem estiver assistindo a gente que for pentecostal, foi ali que o Espírito Santo caiu. Eita. No Pentecostes, e você vai ver os tanques. Agora eu vou ter um problema só com os presbiterianos de falar isso aqui. Você vai ver os tanques de purificação onde os judeus mergulhavam e onde, na minha opinião, foi o batismo de Atos, que 3.000 pessoas se batizaram de uma só vez numa pregação de Pedro, perto do templo, onde havia tanta água para batizar tanta gente. Você vai ver os tanques ali, você Mas vai ver às vezes eu colocava só água por cima. Mas vamos deixar para você ir lá e descobrir. Eu não quero ter problema com os meus amigos presbiterianos, não. Viu? Mas visite esses lugares. Agora, você falou pedras, né? Da época do templo. Você vai ver lá, claramente. Agora, você falou anos 70. Massada... É dessa época também. Massada é 73. É 73. Que aconteceu o seguinte, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, os romanos comemoraram. Tanto é que eu sou curador de um museu de arqueologia bíblica que fica no NASP, onde eu dou aula. É o único museu dessa natureza na América Latina.
Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E nós temos lá no nosso museu mais de 2.000 peças originais. É mesmo? Todas têm certificado de autenticidade. Israel sabe que essas peças estão no Brasil. Eu ganhei até do governo de Israel uma placa de embaixador amigo de Israel pelo trabalho que a gente faz de divulgação. Só abrir um parênteses, eu fico preocupado. Porque tem muita gente que vai e traz na mala coisa de lá. Isso é crime, não é? É crime, é crime. Em Israel tem uma legislação que permite antiquários venderem algumas peças. Por exemplo, que foi encontrado de 78 para trás, 1978 para trás, que está na mão de famílias particulares e que não sejam inscrições ou ossuários, podem ser vendidos. Só que cuidado que além de ter muita coisa de mercado negro, existem muitos falsificadores de antiguidade. É como o Paraguai. Você pode comprar um iPhone ou um Samsung, estou fazendo propaganda aqui, né? Original, mas você tem que saber onde comprar. Ou pode comprar uma caixa e ver um tijolo dentro. Tá certo? Fechei parênteses. Mas então, voltando a questão aqui, deixa-me voltar agora. Você falou que você é curador de um museu. Sim, curador. Então, nós temos uma moeda lá do ano 70 que Tito e Vespasiano mandaram cunhar comemorando a destruição de Jerusalém. Olha que coisa. E você vê assim, Iudeia capta, Judeia capturada, e uma mulher sentada, amarrada debaixo de uma palmeira. Vocês têm essa moeda? Temos essa moeda lá. Que tremendo. Essa moeda foi Roma que colocou para poder comemorar. Só que quando eles estavam cunhando essa moeda, houve uma notícia que chegou até Vespasiano. Judeia não foi capturada. Um grupo fugiu. Porque tem um grupo de judeus zelotas que estão lá no Negev, numa fortaleza que foi de Herodes. Que é uma montanha, né? Uma montanha. Herodes conseguiu colocar até água lá em cima. Então eles mandam o general essa fortaleza, não foram eles que construíram? Não, foi Herodes. Olha que interessante. Herodes, quando ele passou, estou falando Herodes o Grande, né? Sim. Na época da Guerra dos Asmoneus, né, por volta de 30 a.C., mais ou menos, 30, 37 a.C., na Guerra dos Asmoneus, Herodes estava batalhando ao lado dos romanos. E quando ele passou com o exército ali no Negev, e você vai poder ver isso que eu estou falando, e quem for lá ou já foi também vai poder ver, você vê uma montanha que ela parece assim, é cortada. Herodes olhou aquela montanha e falou assim, uau, ela é completamente fortificada, ali dá para construir uma fortaleza. Olha. E por isso se chama a montanha de Matsada. Matsudá, em hebraico, significa fortaleza. Quando os romanos vencem a batalha com os asmoneus e emplacam Herodes como rei, ele de fato constrói uma fortaleza ali. Tá certo? E essa fortaleza, depois que ele morreu, ficou abandonada. Sim. Os romanos fizeram um posto militar ali, mas eram poucos. Os zelotas subiram, tomaram e ficaram lá em cima. Aí vem o general Silva com o exército, cerca... Como é que chamava o general? Silva, é meu sobrenome. A família do Rodrigo. Eu brinco com isso lá, viu? General Flávio Silva. Olha que coisa. Aliás, até, se quiserem, na internet tem o filme Massada. É um filme de 3 horas. No YouTube esse filme tá de graça. Massada, são 3 horas. É lógico que é um pouco romanceado, mas ele mostra bastante lá a destruição, muito interessante. De 70 a 73... Eles ficaram ali, morando ali. Mais ou menos 72, ficaram 1 ou 2 anos ali, mais ou menos, que logo Jerusalém foi destruída. Esses judeus zelotas que eram de Jericó, pegaram mais alguns do En-Ged e foram para lá. E ficaram fazendo uma comunidade lá. E lá a gente tem hoje o quê? As ruínas? Você tem as ruínas da sinagoga, você tem as ruínas da fortaleza, você tem as ruínas do palácio de Herodes ainda. Sobe num bondinho, tipo o bondinho do Pão de Açúcar. Você sobe no bondinho e lá de cima tem a vista completa do Mar Morto. E Herodes aproveitava a época das chuvas que vinham de Jerusalém. Ele conseguia colocar água em abundância em cima dessa montanha. Uma questão formidável. A história de Massada é complexa, porque eles se mataram. Né? Então, os romanos cercaram? Exatamente, cercaram, e eles, para não se entregarem para os romanos, preferiram se matar. Não vamos dar spoiler da história, não é muito interessante. Não é ligada diretamente à história bíblica. Sim, é posterior. Exatamente, mas Herodes é o mesmo, o que construiu Massada é o mesmo Herodes que aparece no Evangelho de Mateus, procurando matar as criancinhas em Belém, porque ele estava com medo de perder o trono para o Messias que estava chegando. Doutor Rodrigo Silva, como senhor é da família de Belo Horizonte, você vai ter que voltar aqui. Com o maior prazer, volto sim. Eu tenho tanto, você falou que dá para ver... Firmado o compromisso aqui, viu? Que bom. Então, tem um Mar Morto, tal dos manuscritos do Mar Morto que eu quero saber, tanta coisa interessante. Prometo. Mas o tempo acabou, eu quero agradecer, querido. Eu que agradeço, muito obrigado. E que a graça de Deus esteja com você, com todo mundo que assiste o programa aí, todos os programas da Rede Super. Eu fico muito feliz por ter sido tão bem recebido aqui nessa casa. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Silva e a você que assistiu esse papo gostoso, essa conversa instrutiva com o Dr. Rodrigo Silva. Muito obrigado e eu conto você sempre nos nossos programas Mente Aberta aqui da Rede Super. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.